Estamos caminhando já alguns dias, não é? Algumas semanas juntos aprendendo com Jesus no Evangelho de Marcos. Fui despertado pelo Senhor para voltar o meu coração ao Evangelho nesses tempos e estudar, não um estudo intenso, um estudo profundo, no sentido de aquele estudo onde a gente fica pegando dicionários, pegando livros para estar meditando, mas voltar com profundidade sim, mas com a intenção com o coração de uma criança, olhar para Jesus, para a simplicidade que é o Evangelho e crer, acreditar na pureza da revelação, acreditar na simplicidade tão poderosa que é a palavra de Deus. Por isso, todos os dias nós abrimos e temos aberto nesse tempo o livro de Marcos, estamos meditando nos textos, estamos meditando na palavra do Senhor. E hoje nós temos estado no capítulo 11 de Marcos, e hoje a gente entra ainda, numa abordagem que o Senhor Jesus Cristo faz com respeito àquilo que ele vê no templo, ele vê em Jerusalém. Você, nesse capítulo, está uma semana daquilo que vai acontecer com o Senhor Jesus ali em Jerusalém. Ele vai ser crucificado, vai ser traído, vai ser negado, vai ser colocado na cruz por amor a mim, por amor a você, e vai cumprir a vontade dele mesmo, que era entregar a vida dele por amor a mim e a você, e vai ressuscitar. E ele entrou de maneira triunfal em Jerusalém, de uma maneira gloriosa. Já vimos isso aqui no capítulo 11. Estivemos meditando ontem sobre alguns detalhes com respeito à entrada dele no templo e como ele expulsou aqueles que vendiam e compravam. É tão fantástico a cena, porque ele entra no templo e ele observa, volta para a aldeia de Betânia, não é? Tinha duas aldeias ali. Ele volta para a aldeia, depois de ter observado tudo o que havia acontecido. Ele volta para Betânia, descansa, dorme, tem fome. Ele volta em direção a Jerusalém, encontra uma figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Ela era uma figueira diferente de todas as outras figueiras. Ela era uma figueira que estava ali, toda cheia de folhas, mas não possuía o figo, não possuía o fruto. E Jesus vai vasculhar as suas folhas, vai vasculhar aquela figueira, e ele não encontra frutos. E logo depois disso ele entra no templo, e ao entrar no templo, a gente tem esse cenário, os discípulos têm esse cenário na mente de Jesus amaldiçoando a figueira e dizendo: nunca jamais como alguém fruto de ti. Seus discípulos ouvem isso e eles caminham para Jerusalém, e quando eles chegam ali diante do templo, eles estão diante de um cenário espetacular, porque era a época de Páscoa, era a época em que as multidões eram convocadas para estarem ali, fazerem seus sacrifícios, oferecerem as suas oferendas, celebrarem com suas famílias. E o texto diz que existia uma multidão ali em Jerusalém, não é? E o espetáculo que Jesus, ao entrar no templo com os discípulos, está vendo, e o cenário é um cenário como o da figueira. Ele tem aquele marketing poderoso, cheio de folhas, não é? Porque você vê nesse cenário muitos sacrifícios acontecendo no templo. Existiam animais sendo sacrificados, existia um comércio poderoso acontecendo ali, um movimento intenso das pessoas entrando, saindo, adorando, fazendo os seus cultos, trocando os seus dinheiros, porque alguns vinham de longe e as ofertas do templo elas eram feitas através de uma moeda que era a moeda especial do templo, onde eles deveriam comprar. Então tinham cambistas, homens que negociavam.
E existia ali um comércio uma barganha muito poderosa, porque os sacerdotes que vasculhavam e analisavam as ofertas, eles tinham um pacto comercial com os vendedores de animais que estavam ali no templo. Porque, como você sabe, a lei dizia assim que quando alguém fosse oferecer um animal, ele deveria oferecê-lo o melhor que tinha. Então, se ele chegasse com um animal impuro, com um animal que não passasse pelo olhar do sacerdote, aquele animal era rejeitado. Então, os sacerdotes, por terem esse pacto comercial com os homens que estavam sentados nas cadeiras ali ao redor, no átrio, não é? Vendendo pombinhas, vendendo animais, eles sempre rejeitavam as ofertas que chegavam e, em tese, obrigavam as pessoas a comprarem daqueles homens, porque aqueles homens, que eram os negociantes do templo, eles davam uma paga para o sacerdote. Os sacerdotes na época eram homens poderosos, homens ricos, homens que caminhavam nesse aspecto da religião como donos de Deus, não é? Eles eram a voz de Deus ali, aquilo que eles falavam era a verdade, e eles também tinham um acesso poderoso às cadeiras políticas. Eram homens de influência no povo, homens de influência nas cadeiras políticas. E quando Jesus chega, a gente vê que Jesus chega já virando tudo, né? Pudemos observar isso ontem. Ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio no templo. Ele levantou a voz e começou a ensinar: a minha casa tem que ser um lugar de oração para as nações, mas vocês transformaram ela num covil de salteadores. E quando os escribas, os sacerdotes, ouviram Jesus falar isso, eles ficaram tomados de fúria, né? Tomados de raiva, tomados de ódio, queriam tirar a vida de Jesus. O Senhor, pensa que loucura. Jesus é Deus, gente. Jesus é Deus. Deus está visitando uma casa onde as pessoas estavam, em tese, levando sacrifícios para Deus. Jesus é Deus, está visitando aquele lugar. Agora, os representantes de Deus estão odiando Jesus. E você vai ver que eles depois questionam Jesus, dizendo: quem te deu autoridade para você fazer isso? Para você entrar aqui e agir dessa maneira, agir dessa forma? Quem que você pensa que você é para fazer isso, né? É muito... A religião cega o olhar das pessoas e as deixa emburrecidas, embrutecidas, né? E eles queriam de toda forma matar o Senhor Jesus, mas estavam com medo do povo, porque o Senhor Jesus, ele trazia uma palavra de ensino maravilhoso e ele operava sinais tremendos em nome de Deus, e eles tinham temor do povo, né? E a gente entra aqui agora no capítulo 11, do versículo 21 até o 33, que eu quero ler para você e meditar nesse contexto que nós estamos. E a gente continua aqui dessa maneira. Vamos lá? Diz assim: e passando eles pela manhã, porque Jesus sai da cidade, né, chegando à tarde, depois de toda essa ministração de limpar o templo, e tendo os discípulos visto a figueira, visto Jesus se movendo com esse ímpeto contra aquele espírito que estava agindo ali naquele lugar, passando eles pela manhã, saindo da cidade, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Então Pedro lembrou-se daquilo que Jesus havia dito, e Jesus tinha dito: não nasça mais, ou ninguém mais coma fruto, né? Nunca jamais alguém coma fruto de ti.
Jesus havia amaldiçoado aquela figueira, trazendo uma sentença à hipocrisia, trazendo uma sentença a esse espírito de religião, porque funciona assim, gente. A religião tem esse aspecto todo glamuroso, mas ela seca desde a raiz. E vai chegar uma hora que toda essa parafernália toda, essas folhas todas vão cair. E aí você vai ver. Você vai ver que o que está lá não é nada que se apresenta, ou como está sendo apresentado, né? Então, Pedro disse: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E o Senhor Jesus diz assim para Pedro: tende fé em Deus. Ou acredite em Deus. Acredite naquele que é Deus e tenha uma fé como a de Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes, creiam que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então eles regressam de novo para Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, vieram ao seu encontro. Veja, de novo Jesus está lá, e agora sai o sinédrio inteiro. Vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos. Eles perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Eles queriam continuar, eles não só queriam matar Jesus, mas eles estavam questionando Jesus e dizendo: nós somos a autoridade, esse negócio aqui é nosso. Você está mexendo num negócio que é nosso. Quem te deu autoridade para você vir aqui e atrapalhar as nossas rendas? Você sabe que a gente ganha através disso. Você sabe que o nosso negócio é religião. Você sabe que a gente vive da barganha que é feita nesse lugar. Quem que você pensa que você é para vir aqui e querer desmontar o nosso negocinho e querer quebrar tudo e chegando assim, desbancando tudo? Quem que você pensa que é para fazer isso? Quem te deu autoridade para fazer isso? O negócio é nosso. Então Jesus lhes respondeu: vou fazer uma pergunta para vocês e me responde, e eu vou dizer com que autoridade é que eu estou fazendo essas coisas. Responda o que eu vou perguntar. A pergunta é a seguinte: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Porque muitas vezes o reino dos homens trabalha contra o reino de Deus, né? O batismo de João era do céu ou dos homens? Me respondam. Então eles viraram e fizeram uma reunião rápida ali, o sinédrio todo, e conversando entre eles disseram: ei, se a gente disser que o batismo de João era do céu, ele vai dizer para nós: então por que você não acreditou nele? Por que vocês não acreditaram nele? Porque João havia trazido uma palavra dura naquela época. A palavra de João para aquele povo era isso aqui, ó: vocês não ficam presumindo aí entre vocês, dizendo: nós temos por pai Abraão, nós somos os herdeiros da aliança de Abraão, nós somos os caras abençoados. E João disse assim: porque dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Aí João traz uma palavra que tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez com a figueira. João diz assim, ó, lá no comecinho:
do Evangelho de João diz assim: o machado de Deus já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de prostrar-me e não sou digno nem de me prostrado, desamarrar as sandálias dos seus pés. E ele vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Aí o que a galera está dizendo? Eles se reúnem ali e eles dizem assim: puxa, se a gente disser que o batismo de João não era dos céus, era dos céus, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram nele? Ele disse que o juízo viria se vocês não se arrependessem. Por que vocês não se arrependeram? Por que vocês não se voltaram para aquilo que João estava anunciando, que aquele que é maior chegaria? Então, agora, se a gente disser que o batismo, a palavra de João é dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então Jesus vira para eles, então eles respondem para Jesus: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, a gente não sabe? A gente não sabe se era dos homens, se era do céu, porque eles foram encurralados pela pergunta de Jesus, né? Nós não sabemos. Ficaram aqui, deram aquela de não vamos responder. Então Jesus disse assim para eles: nem eu tampouco vou dizer para vocês com que autoridade eu faço estas coisas. Que palavra fantástica, né, gente? É tão atual a ministração do Evangelho. Você imaginar que isso aconteceu há 2022 anos atrás. Deus visitando a terra de Israel, Deus visitando o povo que ele havia escolhido para ser sua herança, Deus visitando aqueles que deveriam lhe prestar culto de todo o coração, mas a alma e o coração deles estava longe de Deus. E agora Pedro fica assustado quando ele olha para a figueira e vê que a sentença e o juízo de Deus vem como um machado à raiz daquela figueira, anunciando que a religião, ela nunca jamais seria o instrumento que produziria frutos aos quais Deus saciaria a sua fome. Porque Deus tem fome. Deus tem fome. Não uma fome natural como a nossa. Deus não precisa de sacrifício de animais, nem de comidas, nem de oferendas assim. Deus é dono de tudo. Deus é dono de todos os animais, de todo o ouro, de toda a prata. Você acha que Deus está atrás disso? Mas Deus tem fome de ver um coração que o adora. Ele procura homens de fé. Ele procura adoradores. O meu justo viverá pela fé, diz as Escrituras. Jesus disse assim para Pedro: tende fé em Deus. Eu quero ensinar algo para você, Pedro. Quero ensinar algo para vocês, meus discípulos, com respeito a esse aspecto de uma figueira que seca, de uma religião que não frutifica, de um culto que é vazio, é cheio de sacrifícios, cheios de rituais, são ofertas constantes, são cultos constantes, são pregações constantes, são serviços constantes, tem incenso constante,
tem fumaça constante, tem cheiro de carne constante, tem movimentos constantes. É um templo cheio de glória, onde as pessoas vão e vêm, e vão e vêm, e vão e vêm. Mas eu quero dizer algo para vocês. Aprendam a terem fé em Deus e aprendam que essa fé em Deus, ela é capaz de produzir em vocês frutos e ela é capaz de trazer manifestações do reino de Deus para a vida de vocês. Porque em verdade eu digo para vocês, se vocês tiverem fé em Deus, no Senhor, se o coração de vocês estiverem alinhados com Deus, se a vida de vocês estiverem ali, conectadas ao Altíssimo, vocês serão capazes de falar e serão capazes de orar e dizer para os maiores problemas e dificuldades que se manifestarem diante de vocês, se removam. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Aí Jesus diz, mas não é só a questão da fé. Existe também uma questão que é a questão dos relacionamentos. Porque quando vocês estiverem no culto pessoal de vocês, e aqui é fantástico, porque o que Jesus está ensinando os discípulos é eles terem uma relação com Deus que vai além do aspecto até do templo, até do aspecto das culturas e das ministrações que envolvem aquilo que acontece nos sistemas religiosos. Jesus está dizendo, olha, eu vou procurar em vocês uma fé no coração de vocês. Uma fé que acredita, que confia, que é capaz de acreditar que o meu poder é suficiente para remover obstáculos. Mas quando vocês estiverem assim orando, crendo, exercendo essa fé, a colocando em prática na alma e no coração de vocês, e vocês se lembrarem que vocês têm alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa, alguém fez alguma coisa para vocês, alguém feriu, alguém magoou, alguém te entristeceu no sentido de gerar machucaduras, alguém te injustiçou, alguém quebrou uma aliança, te traiu e gerou em você mágoas, ressentimentos, gerou em você machucaduras. Quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem qualquer coisa contra alguém, aprendam que a fé, ela deve ser unida ao perdão. E perdoai. Tire isso do coração de vocês. Removam essas coisas da alma de vocês. Estabeleçam dentro de vocês que isso não tem mais valor, mas perdoe aquela pessoa, libera ela, libera. Eu pratico isso todos os dias, sempre quando na minha alma e no meu coração eu me lembro do que já fizeram para com a minha pessoa. Eu constantemente, se eu estou orando e eu me lembro e vem aquela sensação ruim, eu digo, Senhor, eu perdoo, eu libero, eu abençoo. Porque é assim que Jesus ensina, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. E esse ensino de Jesus sobre a fé e o perdão é uma dos pilares daquilo que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a termos fé em Deus, mas sermos homens e mulheres capazes de
liberar no nosso coração amor, perdão, misericórdia. Isso não quer dizer que você vai ter de novo comunhão com aquele que te ofendeu, mas isso quer dizer que dentro do teu coração a ofensa do outro já não te fere mais. Lembra quando Jesus disse assim: se alguém bater numa face, vira outra? Não quer dizer que não vá doer. Mas por que ele fala para virar a outra face? Ele está falando, ensinando a igreja, ensinando os discípulos. Ele está falando justamente disso, que a ofensa, ainda que ela doa de um lado, ela não deve produzir, ou na carne, ou doa no rosto, ela não deve produzir dor no coração. Nós devemos ter um coração tão cheio de graça, ao ponto de dizer assim: essa dor não vai fazer eu mudar o meu posicionamento pacífico. Eu continuo pacificado diante dessa ofensa, ao ponto de que, se bater do outro lado, meu coração não vai reagir com a ofensa e a amargura, mas eu continuo pacificado e resisto pacificado ao perverso. Com o coração em paz, eu resisto pacificado ao perverso. Então o Senhor Jesus está falando de algo de dentro do coração da gente. O lance do perdão é uma coisa muito poderosa. Está conectado ao ensino do Senhor. Eu acredito em Deus, que Ele é capaz de remover as montanhas, os problemas, as dificuldades, mas eu mantenho o meu coração limpo. Limpo, limpo. Tem de fé em Deus, Pedro. Acredite em Deus. Mas quando você orar, creia que Deus, esse Todo-Poderoso, está te vendo. E Ele deseja que o teu coração esteja limpo diante dEle. E Ele vai manifestar favor. Aí eles regressam para Jerusalém de novo. E quando eles estão andando pelo templo, de novo vem aquela corja. Agora todos os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, é o sinédrio inteiro que vem para perguntar a Jesus e questioná-lo e dizer com respeito à autoridade dele: quem é que te deu autoridade para você pregar assim? Quem te deu autoridade para você fazer isso? Quem te deu autoridade para você anunciar essa palavra? Já viu gente fazendo assim? Eu já tive muito disso, de estar pregando o evangelho e as pessoas dizerem: nós somos dono do negócio, então vamos calar você. Isso aí, sou 35 anos pastor, já faz 35 anos que eu confronto constantemente esse espírito da religião que se levanta, pessoas querendo calar a nossa voz. Quem te deu? Nós mandamos. Já viu isso? Isso tem muito a ver com o sistema religioso. Mas Jesus disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. João, o profeta, ele trouxe uma mensagem de Deus. Aquilo que ele falava, ela vinha de Deus ou dos homens? É simples, responda. É como se Jesus estivesse assim: responda ao Espírito Santo, galera da religião. A palavra de João chamando vocês ao arrependimento é uma palavra de Deus ou dos homens? Aí, como eles estavam questionando Jesus com respeito à grana, e eles seriam o dono do negócio, e eles queriam matar Jesus, porque eles diziam entre si: a gente mata ele e continua tomando conta do processo todo, né? Eles dizem: nós não vamos responder, a gente não sabe. Aí Jesus, ele diz: então vou dizer uma coisa para vocês. Eu também não vou dizer com que autoridade é que eu faço essas coisas. Mas daí a gente entra no capítulo 12, que está conectado a essa mensagem, e você não pode perder amanhã o capítulo 12, porque a gente vai entrar justamente numa história que Jesus conta, que está conectada a esse contexto. E quando Jesus conta essa história, aí é revelado o que vai no coração daqueles homens, e é muito interessante. E eu quero convidar você para amanhã estar comigo aqui ouvindo a palavra do Evangelho. Você que está com a gente acompanhando através dos vídeos,
Você pode curtir lá o nosso canal, se associar lá e continuar aí comigo, aprendendo o Evangelho e vendo Jesus se movimentar, tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, abençoa os meus ouvintes. Aonde estiverem, que o ensino do Evangelho, puro e simples, possa tocá-los e abrir-lhes o entendimento, e que o Espírito do Senhor crie em nós um coração de adorador, um coração de homens e de mulheres que não estão conectados a sistemas religiosos, mas têm fé em Deus e amam ao próximo, que são capazes de viver dando respostas de frutos na tua presença, e que o fruto do teu Espírito possa se manifestar em nós e através de nós, porque o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração, e a gente quer ter um coração agradável ao Senhor, porque vivendo assim, nós seremos homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade. Assim oramos, no nome de Jesus, e abençoamos a todos. Amém.